Queridos irmãos e irmãs, este domingo, dia do Senhor, nos reunimos mais uma vez para refletir sobre o Evangelho. Estamos acompanhando nesses dias, através do Evangelho de Lucas, o que o Senhor nos fala sobre a oração. No capítulo 11, o Senhor nos ensinava a oração do Pai Nosso e em seguida falava da importância de sempre buscarmos a oração, insistirmos na oração. No capítulo 18, há uma retomada desse ensinamento, através da parábola paralela àquela do amigo inoportuno que vem bater no meio da noite. É a parábola que consideramos hoje, a parábola do juiz injusto e da viúva insistente. O que esse texto tem nos dizer para a nossa vida? Em primeiro lugar, é que é necessário rezar sempre, mesmo em situações totalmente adversas. Nesse trecho que nós temos que considerar hoje, nós temos diante de nós dois personagens, uma viúva e um juiz injusto. A viúva representa todos aqueles e aquelas indefesos, oprimidos, que não tem ninguém por eles. E o juiz, aquele que detém todo o poder de decidir. E, portanto, é uma relação muito desigual. No entanto, Jesus, nesse evangelho, diz: insista. E a viúva insiste. O juiz é descrito como alguém que não teme a Deus e nem a homem algum, ou seja, alguém que não se pode esperar nada de bom daquela pessoa. E a viúva, na sua pobreza, na sua humildade, ela insiste em pedir. E o resultado vai ser que, de tanto ela insistir, o juiz, para se livrar dela, concede aquilo que ela estava pedindo. Ao término dessa breve parábola, Jesus mesmo se faz intérprete dela e faz uma pergunta aos seus ouvintes. E a pergunta é a seguinte: se isso acontece na terra por parte de um juiz que não se importa nem com a justiça humana, nem com a lei de Deus, Deus, que é justo juiz, não escutará talvez as súplicas e os gritos dos chamados por ele para serem seu povo, sua comunidade e a assembleia ou aliança com ele? Tardará, talvez, a intervir? Com essas palavras, Jesus confirma a fé dos fiéis nele e tenta aplacar a sua ânsia e as suas dúvidas sobre o exercício da justiça por parte de Deus. Porque é verdade que mais nos atrapalha na nossa vida de oração, na nossa relação com Deus, é exatamente quando nós nos colocamos naquela posição que, se eu peço, Deus é obrigado a me dar na hora que eu quiser e como eu quiser. Mas não é assim que as coisas funcionam. E aí começamos a perder a fé em Deus, porque Ele não age como nós queremos. Ele não realiza aquilo que nós estamos pedindo. É fácil perceber como uma oração que é centrada em si mesmo, ela não vai obter fruto. Mas se nós nos colocamos, nos expomos, nos abandonamos a Deus, aí sim. Filhos e filhas diante de um Pai bondoso. É essa a situação real em que nós nos encontramos. Deus fará justiça, e fará justiça bem depressa.
virá sobre todos nós com a sua intervenção repentina e chegará às pressas, mesmo que para nós humanos pareça que ele tarda. Aos teus olhos, ó Deus, 1000 anos são como ontem, canta o Salmo 90. E é verdade, para nós humanos não é como para Deus, mas na nossa fé aguardamos aquele dia em que o Senhor virá manifestar o seu carinho, o seu amor, o seu cuidado por cada um de nós. Portanto, a perseverança em rezar tem os seus efeitos, não é inútil. Devemos sempre lembrar quem é Deus, juiz justo, que exerce o juízo de um modo que, por enquanto, nós não conhecemos. Então, nesse texto do Evangelho, o que está em jogo é a nossa fé. Acreditamos realmente quem é Deus ou fazemos um Deus que é a nossa imagem? Tanto que se trata sobre a fé, que o Evangelho de hoje se conclui com uma pergunta terrível feita por Jesus. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? E nós somos chamados a nos confrontarmos com essa pergunta. Não somente olhando a nossa fé, mas se olhamos em volta, encontramos ainda fé sobre a terra, fé que significa confiar, entregar, crer que o Senhor está agindo, mesmo que seja de forma escondida? Aparentemente, não. Encontramos pessoas guerreando e se matando para conseguir aquilo que elas querem e não entra Deus aí. E quando entra, é um Deus para ser manipulado conforme os seus interesses pessoais ou institucionais. Mas somos chamados, como cristãos, a rever a nossa fé e confiar. Confiar que o Senhor está presente, que o Senhor cuida de nós e que Ele vem em nosso encontro. Então vamos hoje pedir o dom da fé, pedir que nesse momento difícil, onde talvez humanamente falando não há muita esperança, uma viúva pobre diante de um juiz injusto, mas lembremos muito dessa parábola. A viúva, na sua pobreza, indefesa, consegue o que quer, porque Deus a animou a não desistir. Peçamos ao Senhor, então, que nos abençoe e nos faça ter essa mesma coragem e insistência e essa mesma fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.